Seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Terapia de Peso. Aqui nós falamos sobre estratégias para você, uma mulher ocupada, emagrecer definitivamente sem efeito sanfona e se sentir maravilhosa de novo. Eu sou a doutora Gabriela Ervolino, médica endocrinologista, e o tema de hoje é: sua gordura é uma bomba relógio. Esse não é um tema para te assustar, para te fazer ficar desesperada, tá? Esse é um tema para te alertar das consequências que a gordura faz no seu corpo, tá? O porquê isso acontece, para você entender que faz sentido, né? Tudo faz sentido no nosso corpo, né? Ele é uma máquina perfeita. Inclusive, quando as pessoas vão produzir máquinas realmente físicas, às vezes elas até se inspiram no corpo do ser humano, né? No nosso corpo humano, porque ela é uma máquina perfeita, mas coisas fazem com que ela deixe de ser perfeita e ela entre em desequilíbrio. Uma dessas coisas é a gordura. Então, esse tema é um tema muito relevante para você, mulher que tem aí um sobrepeso, uma obesidade, saber que essa gordura está trabalhando constantemente contra você. Em algum momento essa bomba vai estourar, tá? Não existe a possibilidade dela não estourar. Em algum momento ela vai estourar, só não se sabe quando. Se ainda não estourou para você, você é uma mulher de sorte, ainda está em tempo de mudar. E se essa bomba já estourou para você, então você tem que correr para evitar que haja consequências graves, né, dessa bomba relógio aí, que são as doenças que vêm junto da obesidade. Então, só para você entender um pouquinho, a gordura, ela é um tecido ativo, né? Então, quanto mais gordura você ganha, mais ela produz citocinas inflamatórias, elas começam a inflamar o seu corpo inteiro. Acredito que você já deva ter ouvido falar muito isso, porque é um assunto bem comum hoje em dia. Ai, não, ganhei peso, meu corpo está inflamado. Sim, realmente, ele está inflamado, constantemente inflamado. Quanto mais gordura você tem, mais essas células são ativas, tá? Então, esse vídeo é super importante para fazer você cair na real, porque se você ainda não tem uma doença, ou às vezes você não tem uma doença porque você não fez o exame ainda, nem o exame físico e nem o exame de sangue, né? Então, aí mais um outro alerta. Eu tinha uma moça que trabalhava na minha casa, era um caseiro, né? Um casal de caseiros, e ela era a que cozinhava. E ela era maravilhosa, era super fofa. E ela falava que ela era super saudável, nunca tinha tido doença nenhuma, tinha lá por volta de 59, 60 anos. Ótimo. E um belo dia ela cai dura, né, no chão da lavanderia, dura, assim, perde a consciência. A levamos ao hospital, deu entrada no hospital. O que ela estava? Com um tumor no cérebro, né? Depois aí de 2 meses e pouco ela veio a falecer. Quer dizer, às vezes você acha que você está saudável, né? Que nem ela achava que estava saudável, mas ela não fazia exame de rotina nenhum. E aí, então, quando foi ver, a bomba dela não era a mesma bomba da obesidade, tá? Que a gente tá falando de uma bomba relógio diferente, mas ela achava que ela era saudável, ela não era, né? E acabou falecendo repentinamente. Então, não tô falando que o seu caso é esse, mas tô falando que às vezes você acha que você é saudável, que a gente chama de corpo metabolicamente saudável, ou seja, seu metabolismo aí tá funcionando bem, mas na verdade não tá, porque você não fez exames, né? E outra coisa, às vezes as alterações, elas começam a nível celular, é bem pequena, discreta a alteração, mas é nesse momento que se você já muda, você não vai ter problema nenhum, não vai ter consequência nenhuma. Só que nesse momento você ainda não tem sintomas, então às vezes você pode até não se preocupar, achar que tá tudo bem, mas já começou essa alteração, tá? Então, já tive diversas pacientes que chegaram no meu consultório e aí não tinham problema de saúde nenhum, né? E aí, ao decorrer das consultas, o objetivo dela não era perder peso, ela estava com os exames todos bem, estava se sentindo bem,
E logo ali, num, 2 meses de acompanhamento, porque ela queria só fazer check-up, né, começa a surgir os problemas em relação à obesidade dela. Então surgiu ali um pré-diabetes, numa paciente, né, surgiu um pré-diabetes, uma pressão alta. Na outra paciente já surgiu de cara logo um diabetes, né, um diabetes onde ela precisava de insulina, teve uma descompensação e foi direto para o hospital e precisava de insulina junto com colesterol alto e pressão alta, ou seja, o estrago total, né, porque às vezes ele descompensa do nada e não dá pra gente prever se ele vai descompensando aos poucos, tipo, ele vai para uma resistência à insulina, depois um pré-diabetes, depois diabetes. Ele não vai te falar que caminho ele vai fazer, né? Ou algum dia você está na sua casa, sentada, vendo TV, e você começa a sentir uma sede gigantesca, fazer muito xixi, e aí você começa a perder peso também, né? Sem você parar de comer, você pensa, meu Deus, que beleza! Mas depois você vai ver, isso daí é um quadro que a gente chama de primeira descompensação do diabetes, onde seu pâncreas ali entra numa falência, tá? Que às vezes ele pode recuperar, às vezes não. E é por isso que você tem essa sede gigantesca, você faz esse monte de xixi, emagrece sem ter feito dieta, achando que tá bom. No final das contas, você tá com uma bela de uma doença descompensada e a sua bomba relógio ali explodiu, né? Então isso realmente não é a melhor opção, você deixar ela explodir. As mulheres normalmente têm um padrão mais cuidadoso com a saúde, né? Então elas vão, fazem exames, mas eu quero fazer um alerta, porque tem aquelas também que fazem exames uma vez a cada 5 anos, né? E aí também isso não conta. Você tem que fazer exames periódicos, tá? Então, no mínimo, aí uma vez por ano, se você não tem nem histórico, né? Se você tem acima até 40 anos, uma vez por ano, se você não tem nenhum histórico na sua família ou histórico pessoal, né, de algumas doenças, diabetes, pressão alta, colesterol alto. Se não, tem que ser mais frequente do que isso, tá? Porque se vocês passar muito, a bomba relógio pode estourar no meio, tá? E é uma bomba mesmo, é como eu expliquei pra vocês. Tem paciente que chega descompensado, porque eu trabalho como endócrino no hospital também, chega descompensado, nem sabia que tinha o diagnóstico, né, de diabetes, e chega lá com uma hemoglobina glicada ali de 13, 14, tá? E o normal é ter 5,6. E a hemoglobina glicada de 13, 14, a hemoglobina glicada é um exame que mostra que dos últimos 3 meses você já estava com açúcar alto no sangue. Então, você viu que aquele diagnóstico já tá ali já faz um tempo, né? Ou há 3 meses ou há muito mais do que 3 meses, né? E junto com diabetes, vem outras doenças juntos, né? Então, é extremamente importante que você faça aí os seus exames de rotina. Não é para você induzir ou conversar com sua amiga, falar, olha, não tô sentindo nada. Então tá bom, não vou fazer também. Vocês combinam de não fazer exames juntas, tá? Amigas são para fazer exames juntas também, não para combinar de não fazer, tá? Então, agora, o que eu quero explicar para vocês que é extremamente importante? Então a gente vai ganhando peso, né? Conforme a gente vai ganhando peso, as nossas células de gordura, elas vão inchando, né? Porque elas, quando você tá magra, né? Você tem células de gordura, mas elas ficam achatadinhas. E aí, conforme você vai ganhando peso, essas células vão inchando. Quando ela chega na capacidade máxima de inchar dela, ela multiplica, tá? E aí, ela vai multiplicando e vai aumentando. Você sabe que o seu corpo, ele é feito para carregar um peso específico, né? Então, uma quantidade de peso específico, né? Então, vamos supor, se você tem aí 1,68 m, né? Então, mais ou menos, tá? A gente não usa cálculo de MC, depende da estrutura corporal, mas vamos dizer que você aí tem que pesar mais ou menos uns 65 quilos. É um exemplo, não vai começar a se comparar, achar que esse tem que ser seu peso. Isso aí é uma coisa mais individual, mas é só para você entender. E aí você começa a ter 80, 90 quilos, e aí o que o seu corpo começa a fazer? Ele começa a não ter a capacidade ou começar a ficar cansado de ter que carregar muito mais peso do que ele deveria, do que ele é feito para carregar, né? E a gente tem várias camadas no nosso corpo, né? A gente tem os órgãos e daí a gente tem o músculo, tem a pele,
né, tudo. E aí, conforme você vai engordando, todas essas camadas vão ganhando gordura, né? Lá dentro do fígado vai ganhando gordura. Então, outro tema, né, para outro vídeo, essa questão de gordura no fígado. Mas você vê, aparece uma coisa muito comum, né? Quando a pessoa tá um pouco acima do peso, ela tá com gordura no fígado. Então, quer dizer que a gordura vai aumentando lá dentro também, tá? E ela vai espremendo os seus órgãos, entendeu? Então, você tem uma coisa que chama síndrome de Pickwick, tá? O que que é isso? É que você tá tão gorda lá dentro que você começa a espremer o seu pulmão. E ele não consegue mais expandir, ele não consegue abrir direito, porque o pulmão ele é uma esponja, né? E quando entra ar, ele expande. Só que ele não tem pra onde expandir, porque lá dentro tá cheio de gordura. Então você imagina a loucura que é. E isso daí, às vezes você pode estar se sentindo cansada, que na verdade você não está conseguindo oxigenar direito o seu sangue. Porque ali na troca do pulmão é que vai o oxigênio no sangue para o corpo, né, trabalhar com oxigênio. Então assim, isso daí começa a acontecer. Outra coisa extremamente grave começa a acontecer. Então aqui a gente tem a parede das veias e das artérias, tá? Eu vou falar para você que a artéria ela é mais fortinha, então ela tem uma parede mais fortinha, mais difícil dela comprimir. Mas a veia, ela tem uma parede mais fraquinha. Aí o que acontece? Lembra que agora você já sabe que conforme você vai engordando, você vai aumentando a gordura dentro do seu corpo também. Não é só na pele, é lá dentro também. Aí o que acontece? A gordura ela vai espremendo as veias. Então a veia, ela, vamos supor, ela tinha que ter um tamanho assim para passar um sangue legal, fluir bem. Só que você começa a engordar. E ela começa a espremer, não ter tanto espaço. Aí o coração ele começa a ter que fazer mais força, bem mais forte, para o sangue que deveria passar num lugar assim, agora tá um espacinho pequeno. Imagina você com uma mangueira, né? Se você pega e a sua mangueira ela tá meio velha, né? Se a água não sai com muita pressão do cano, né? Ela não vai conseguir ir pro outro lado. Então o que acontece? O coração ele começa a fazer força. E aí isso começa em uma insuficiência cardíaca, que ele pode ficar cansado depois de um tempo. E também começa a acontecer o quê? Começa a acontecer a chance de você ter pressão alta. Por que a pressão tá alta? Porque a pressão dentro do sistema das veias, né, circulatório, tá alta, porque uma pressão que deveria ter um espaço assim, tem um espaço assim em vários lugares, você vai ter pressão alta. Só que o que acontece? O pior de tudo é que isso acontece nos grandes vasos. A gente tem pequenos vasos, às vezes, atrás do olho, a gente tem pequenos vasos nas extremidades das mãos, dentro do cérebro. Então, o que seu coração faz? Ele faz força para bombear esse sangue, para passar pelos vasos, né, que deveriam ter esse espaço e estão com esse. Nesses vasos, o sangue passar com uma força muito forte não tem problema, né? Ele só vence a resistência, mas ok, não tem problema. Só que ele chega com muita força nesses locais que são mais sensíveis, que é o fundo do olho, que é o rim, que é o cérebro. Ele chega com muita força nesses locais que não deveria chegar, só para vencer a resistência da gordura que está espremendo as suas veias e artérias. Aí o que acontece? Micro AVCs, às vezes você tem uns AVCs pequenininhos, você começa a mudar a sua memória, alterar a sua memória, você nem sabe. Às vezes no fundo do seu olho já começa a fazer machucado, tá? Às vezes você começa a alterar a visão, depois tem que fazer laser. Às vezes seu rim também já começa a alterar a permeabilidade dele, ou seja, já começa a ficar machucado, não filtrar direito. Então, olha só, cada consequência grave da pressão alta só por conta que você tem essa gordura em excesso dentro do seu corpo e faz você gerar todos esses problemas, né? Eu quero que você entenda o quão grave e como que acontece, entendeu? Isso daí é extremamente evitável, né? É reversível. Principalmente quando você vê qual que é o problema e a gravidade dele, você tenho certeza que você entendeu agora, né? O que acontece, da onde que vem essa pressão alta e por que essa pressão alta está associada ao ganho de peso, né? Falar o porquê o diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina
tá relacionado à questão do peso, tá? Então, a gente tem, né, pra isso, por isso, eu acho que vocês devem ter reparado, vocês são mulheres muito inteligentes, vocês viram essa casinha aqui, né, ó. Então, essa é uma casinha de brinquedos de criança, mas eu achei que ela é extremamente didática pra gente aprender esse mecanismo. Então tá, aqui a gente tem uma casinha, né, de criança. Então tá. Conforme você vai ganhando peso, você vai criando uma dificuldade de um mecanismo, né, que chama chave fechadura. Por isso que eu comprei essa casinha, porque chama chave fechadura. E aqui tem uma fechadura e aqui a gente tem uma chave, você vê, né? Mecanismo de chave fechadura, existem vários hormônios no nosso corpo, né? Então, tem que ter um mecanismo de chave fechadura da mesma família, vamos dizer assim. Por isso que a gente tá escolhendo o vermelho aqui, né? Então, vamos falar que aqui dentro dessa casinha, tá? Aqui dentro dessa casinha é o dentro da célula, tá? A glicose, ela tá passeando aqui no seu organismo, tá? O que é o excesso de glicose? Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas a quantidade em excesso de glicose vem tanto de comidas com açúcar, né? Comidas com gordura. Comida com gordura também transforma gordura em açúcar no sangue, tá? E comidas salgadas também se transformam em açúcar no sangue. Então, por exemplo, se você come aquele arroz demais, até qualquer quantidade de arroz, na verdade, o arroz, o macarrão, o pão, a farinha, tudo isso vai virar açúcar no sangue, que vai entrar no seu corpo vai transformar em glicose. Dependendo da quantidade que você comeu, né? Então, se você tem sobrepeso, um excesso de peso, já mostra que você está comendo a mais, porque o seu corpo não está sabendo o que fazer com aquela quantidade de calorias e ele está estocando em formato de gordura, tá? Então, já mostra que você tá com em algum momento, uma glicemia aí mais elevada, mas o seu corpo inteligente que às vezes acaba produzindo mais insulina e acaba mandando essa glicose em excesso para dentro da célula. E aí, então, não há doença. Mas, aos poucos, o seu corpo, o que acontece? Quando você começa a ganhar mais peso, né? Essas células de gordura, lembra que eu falei que fazem células inflamatórias? Elas começam a gerar uma resistência à insulina, tá? Aí o que acontece? Esse mecanismo que normalmente funciona assim, ó. Aqui tá a glicose passando no meio do sangue, ótimo. Tá caminhando aqui a glicose, né? No sangue. Ela precisa entrar para dentro da célula, porque a célula precisa do açúcar, né? Para fazer as suas funções. Essa chave vermelha é a insulina, tá? O que a insulina faz? Ela entra aqui na portinha, então ela encaixa bem bonitinho, ó, bem bonitinho, bem com facilidade, ó. Ela entra aqui, abre a portinha da célula, tá? E fala assim, olha, pode entrar a glicose. Aí vem a glicose, ó, entra aqui na portinha, na maior facilidade, porque é assim que tem que ser, na maior facilidade, tá? Aí agora, eu vou fechar aqui a casinha. Agora, a gente vai falar o que acontece quando começa a surgir uma doença. Mas para fazer isso, eu preciso pegar o algodãozinho. Então, segura aí que a gente já volta. Pronto, primeiro nível de alteração que a gente vai encontrar quando você começa a ganhar peso e começa a ter sinais, né? Ou seja, tanto no exame físico, tá? Quanto no exame de sangue. Então, você começa a ver umas manchinhas pretas, como se fosse sujeira, mas não é. Principalmente aqui atrás do pescoço, pode ter um pouco atrás da orelha aqui, tá? Nas axilas, tá? Você pode ter na virilha, que a gente chama de acantose nigricans. Isso é um sinal de resistência à insulina. O que significa resistência à insulina? Então, conforme, né, você vai ganhando um peso, vamos supor que você fica difícil esse mecanismo chave fechadura. Você tem a glicose em excesso no sangue, porque você está comendo bastante. E aí, ó, aqui
fazer assim. Fica difícil da insulina fazer assim. Então tem a resistência da insulina. Ela tenta abrir a porta, mas ela não consegue. Ela tenta abrir a porta, mas ela não consegue. Ela tenta. Só que como é só resistência, depois ela tentar um monte, ela consegue abrir, tá? Pra glicose entrar. Então esse é o primeiro estágio. É quando tem a resistência à insulina e ele já tá mostrando que o negócio não está indo bem. Peraí que aqui deu uma confusão aqui. Isso, já mostra que o negócio não está indo bem e que se as coisas não resolverem, você vai evoluir para um pré-diabetes e um diabetes, tá? Então, já começa a ver se você tem esses sinais no seu corpo, né? Ou se não, em exames de sangue dá para ver já que você tem a resistência à insulina. Se você não vê isso logo, o que que vai acontecer? Esse algodãozinho vai se transformar num algodãozão, tá? E vem aqui, ó. Aí, o que que acontece? Ele não consegue, mas no final das contas ele não consegue durante muito mais tempo, tá? Não é tão rápido que nem aquele, porque além de resistência, né? Ou seja, ele vai realmente deixar a sua glicose alta no sangue, entendeu? Porque o outro, ele deixa a glicose no sangue alta por um pouco período de tempo, porque logo ele consegue vencer a resistência, né? Porque o que? O pâncreas, ele produziu mais insulina, então ele venceu a resistência. Agora o pâncreas está produzindo mais insulina, mas mesmo assim ele não consegue entrar. Então vai começar o quê? Acontecer uma glicemia de jejum alterada, uma hemoglobina glicada alterada, né? Porque algumas vezes ele consegue abrir a porta, algumas vezes não, ó. É tão forte esse bloqueio que ele tenta, vamos supor, de 5 vezes que ele tenta, 3 vezes ele consegue, 3 vezes ele não consegue abrir essa porta. E aí começa a surgir no exame de sangue sua glicemia alterada. Ó, ele tentou aqui, 1, 2, 3, ó, agora sim ele conseguiu. Tá? Então esse é o quê? Esse é o pré-diabetes, tá? Então já tem alterações nos exames de glicemia de jejum, hemoglobina glicada, ou até naquele teste de tolerância, aquele que dura 1h30, que você toma um líquido doce, mostrando que quando você ingere um líquido doce, o seu corpo não sabe o que fazer com aquilo, porque já tem uma alteração e mostra ali um pré-diabetes ou até uma diabetes. Então agora vocês entenderam, né, através desse mecanismo, deixa eu fechar a portinha aqui, isso. Vocês entenderam através desse mecanismo o que que é o pré-diabetes, né? Ótimo, só que aí você continua engordando, ou você nem foi fazer seu exame, né? Ou você nem sabe o que está acontecendo com o seu corpo. O que que acontece? Vira um bolo de algodão gigantesco, onde, tá, a glicemia, ela fica extremamente alta, porque ela não consegue entrar na célula. Esse mecanismo aqui, ó, olha só a dificuldade, tá? A chavinha não consegue, a chavinha é insulina, a chavinha não consegue colocar a glicemia lá pra dentro. E aí essa glicemia no seu sangue fica extremamente alta, a sua glicemia no sangue estando extremamente alta, e o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a machucar os seus órgãos, vai começar a machucar o seu olho, vai começar a machucar seu rim, vai começar a machucar a parede da artéria. Quando a parede da artéria e da veia elas se machucam, o que que acontece? Acontece que o colesterol, ele fica muito mais sensível a grudar lá, tá? Isso aí a gente deixa para outro dia esse vídeo, mas eu quero te explicar que tem consequências a glicose alta no sangue. Então olha a bomba relógio da gordura que está dentro de você, olha tudo que ela faz. E aí, ou você precisa de medicação para ajudar a melhorar isso daqui, ou se isso continuar, você entra numa descompensação onde você vai para o hospital precisando de insulina. É aí que você aparece, né, no pronto-socorro, ou aparece em consulta falando, ai doutora, eu perdi peso, né, eu perdi peso sem fazer nada, mas eu tô com muita sede, fazendo muito xixi. E aí é o que? É isso que tá acontecendo, entendeu? Porque a glicose alta no sangue, a insulina não conseguindo agir, o que que acontece? Lá dentro não tem, vamos dizer, energia para a célula fazer a função dela. E o que que ela começa a fazer? Ela começa a consumir a gordura, tá? Mas é por isso que você emagrece. Mas ao mesmo tempo a glicemia tá tão alta que tá machucando todas as suas células, inclusive até as células do cérebro, entendeu? Então é gravíssimo, isso é gravíssimo, né?
E aí o que que acontece, tá? Então você tá ali num estado super grave. Tá, eu quero te explicar, antes de falar a questão de reverter isso, eu quero te explicar que o primeiro passo que você pode fazer agora para ver se isso está acontecendo com você é ir fazer um exame, tá? Ou fazer um exame que você se olha no espelho, ou fazer o seu exame de sangue, tá? Isso é o primeiro passo para saber se você já tem que começar a tratar logo isso, tá? Com remédio, entendeu? Ou a pressão alta, ou colesterol, ou diabetes, tá? Mas independentemente de remédio, você tem que perder peso, tá? Olha, você tem que perder peso se você já tiver com essas complicações ou se você não estiver com essas complicações, mas está com excesso de peso, para evitar que elas ocorram, tá? Então é por isso que aqui no Terapia de Peso você vai se beneficiar muito com o nosso conteúdo, mesmo se você já tiver essas doenças ou se você não tiver essas doenças, tá? Por quê? Porque independente de qualquer coisa, o tratamento maior de todos é a perda de peso. Tudo bem, pode tomar remédio, tudo, mas você sabe que a perda de peso pode fazer até você reverter, né? Reverter esses quadros. Já tive muitos pacientes, né, que perderam aí 10, 15% do seu peso e pararam de tomar remédio, entendeu? Porque não tinham mais o diabetes, que estava super alto, agora não estava mais. A pressão alta foi embora, o colesterol alto foi embora. Então, eu tô te alertando que para você olhar essas coisas, mas independente de qualquer coisa, aqui é o canal, no Terapia de Peso, para você perder o peso, reverter essas doenças ou até evitar que elas ocorram. Entendeu? Então agora a gente vai falar então do mecanismo reverso. Agora veja a mágica acontecer. Conforme você vai perdendo peso, tá? Aqui com o Terapia de Peso, porque modéstia à parte é o melhor lugar, tá? Para ajudar você a perder peso, porque a gente tem um conteúdo incrível, um passo a passo incrível. E a gente faz você emagrecer definitivamente sem efeito sanfona, porque esse negócio de efeito sanfona machuca muitas células também, tá? Então a gente tem aqui, lembrando que tem esse canal aqui do YouTube e tem o canal no Instagram, também no Facebook. Então, o que vai acontecendo, né? Conforme você vai perdendo peso, aquelas artérias e veias que estão espremidinhas, elas vão voltando a relaxar. E você não vai precisar mais de remédio para poder manter a sua pressão controlada, porque ela vai voltar a controlar normalmente, tá? Conforme você for perdendo peso, esse excesso de glicose, o excesso de células inflamatórias, essa resistência à insulina, todo esse mecanismo aí que as células de gordura em excesso fazem, né? Que são aqueles algodãozinhos aqui. O que acontece? Você tá aqui, né? Vamos supor que você tá obesa e tem diabetes. Aí você não consegue encaixar, lembra? Só com o uso de remédio, tá? Que o remédio tem vários mecanismos, tá? Mas eles ajudam esse sistema a acontecer. Então, aí o que acontece? Você perdeu um pouco de peso. Aí esse algodão, olha, que era grande, esse algodão ficou menor, tá? E aí você, às vezes, diminuiu a quantidade de remédio. Você perdeu mais peso. Esse algodão virou menorzinho, tá? Você perdeu mais peso aqui no Terapia de Peso. Agora, você não tem mais algodão. Você não tem mais alteração, você não tem mais doença, tá? Você consegue abrir a sua portinha e você faz a sua glicose entrar direitinho na sua célula, a portinha se fecha do jeito que tem que ser. Linda e maravilhosa. O seu corpo está funcionando super bem. Então, qual que é o recado que eu quero passar aqui hoje? Se você acha que você tem excesso de gordura, né, que você sabe que você tem excesso de gordura, né, ou seja, sobrepeso, obesidade, e acha que tá tudo bem, se realmente estiver tudo bem é por algum tempo limitado. Você nunca sabe o que vai acontecer. É uma bomba relógio sim, só que a gente não sabe quanto tempo que tem no seu visor até ela explodir, tá? E isso eu te falei em relação às doenças um pouco mais crônicas,
né? Mas a gente tem as doenças graves que explodem na bomba relógio, assim, ó, de uma hora para outra e pode trazer consequência, tá? Tipo infarto, tipo AVC, mas espero que vocês tenham entendido. Eu quis fazer bem didático, né, essa forma. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, se quiser algum tema específico, se eu quiser que eu foque um vídeo inteiro só em algum desses temas, escreve aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, tá, com as suas amigas, porque eu acho que é super importante que elas entendam o que acontece com o corpo delas. Você está nesse momento salvando vidas. Aqui no Terapia de Peso, a gente dá o passo a passo do emagrecimento definitivo, sem restrição, sem efeito sanfona, porque eu acho que vocês já devem ter visto em outros vídeos aqui, que eu já passei por isso, né, nesse processo aí de perda de peso com sofrimento. Eu não quero que para vocês sejam sofrido, tá? Para vocês sejam sofrido, tá, mulheres? A gente tem as inscrições, tá, para o nosso curso de terapia de peso, porém as inscrições agora já estão fechadas. Então, se você tem muito interesse, você pode entrar lá no nosso Instagram, fica de olho, tá? Às vezes abre uma nova turma ou não, mas de qualquer forma a gente tá fazendo conteúdo de qualidade aqui, porque independentemente de qualquer coisa, a gente quer mudar a sua vida e fazer você se sentir maravilhosa, magra, sem nenhuma dessas doenças e sem nenhuma bomba relógio, né? Vamos combinar, tá? Deixa seu like aqui, já deixa seu like para ter mais conteúdos como esse, porque o YouTube, ele entende, né, como relevante quando você deixa seu like, já se inscreva no canal, e isso daí vai te ajudar muito. Todos os nossos conteúdos são pensados com muito carinho, tá bom? Um grande beijo!